Você já parou para pensar em quantas vezes o Espírito Santo desejou falar com você, mas sua mente estava ocupada demais para ouvir? Quantas vezes você sentiu aquele leve toque no coração, aquela voz suave que não grita, mas sussurra, e que mesmo assim parece carregar um peso eterno? Hoje eu quero te convidar a algo diferente, algo que não vai levar uma vida inteira para perceber, mas apenas 5 minutos da sua atenção total. 5 minutos em que você vai desligar tudo ao seu redor e se abrir para o que Ele deseja te dizer. Não é coincidência você estar aqui agora, neste momento. Existe uma razão pela qual seus olhos encontraram este vídeo. Você pode ter chegado por curiosidade, por acaso, ou até mesmo por desespero. Mas a verdade é que Deus sabia exatamente que você clicaria aqui. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Não é apenas um texto bonito, é uma realidade viva. O Espírito Santo está batendo a porta do seu coração neste instante. Não com barulho, não com pressa, mas com paciência, porque Ele respeita a sua decisão de abrir ou não. E é aqui que você precisa escolher. Vai continuar distraído ou vai aproveitar esta oportunidade de ouvir a voz de Deus de forma clara? Você pode pensar que não é digno, que errou demais, que já tentou e não conseguiu. Talvez se sinta longe de Deus, como se houvesse um abismo impossível de atravessar. Mas saiba que não existe distância que o amor do Senhor não alcance. Paulo escreveu em Romanos 8, 38, 39 que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada, absolutamente nada, pode te afastar desse amor. Pense em quantas coisas disputam sua atenção todos os dias. São mensagens, compromissos, contas a pagar, problemas que parecem não ter fim. A vida moderna roubou o silêncio que sua alma precisa para respirar. Você corre, se esforça, tenta dar conta de tudo, mas no fim do dia sente aquele vazio que nenhuma conquista preenche. Esse vazio não é falta de dinheiro, de amigos ou de sucesso. É falta de presença. E só a presença do Espírito Santo pode preencher. Hoje, nesses 5 minutos que você está aqui, o Espírito de Deus pede licença para se aproximar. Ele não vem para te acusar, mas para te consolar. Não vem para te envergonhar, mas para te restaurar. Ele vem para te lembrar de quem você é e de quem você sempre foi para o Pai, amado, querido, precioso. Talvez você tenha escutado tantas vozes dizendo que você não vale nada, que não vai conseguir, que não tem mais jeito. Mas a voz que ecoa do céu nesta hora é diferente. Ela diz: você é meu filho, eu te escolhi, eu nunca desisti de você. Há um poder transformador quando você para e se entrega. Quando você decide, mesmo em meio às dúvidas, dizer: Espírito Santo, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Esse simples ato de abrir o coração muda tudo, porque a presença de Deus não depende do lugar onde você está, mas da disposição que você tem em buscá-lo. Foi assim com Davi, ainda menino, sozinho nos campos cuidando das ovelhas, quando cantava para o Senhor e sentia sua presença. Foi assim com Elias, que em meio ao cansaço e ao medo, ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, mas numa brisa suave. 1 Reis 19:12. E pode ser assim com você agora, se decidir calar todas as outras vozes e dar espaço para a voz que mais importa. O Espírito Santo não fala apenas para dar ordens, ele fala para trazer vida. Jesus disse em João 6:63, as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. É isso que ele quer depositar em você agora. Vida, vida abundante, vida que restaura, vida que renova.
Uma vida que não se limita ao que você enxerga, mas que enche seu coração de esperança, mesmo quando tudo parece escuro. E eu quero te desafiar neste momento. Feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e diga dentro de si: fala comigo, Espírito Santo. Não precisa ser uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Basta ser sincera. Ele entende a linguagem do seu coração melhor do que você mesmo entende. O que você precisa agora não é de respostas prontas, mas de ouvir o sussurro de Deus te lembrando que Ele está contigo. Se você está cansado, Ele é descanso. Se você está perdido, Ele é direção. Se você está ferido, Ele é cura. Se você está sozinho, Ele é companhia. A beleza do Evangelho é que ele se encontra com você exatamente onde você está, mas não permite que você permaneça do mesmo jeito. A graça de Deus não apenas perdoa, mas transforma. E essa transformação pode começar agora, neste exato instante. Você tem diante de si a chance de recomeçar. Não importa a sua idade, se tem 19 ou 59 anos, se tem uma profissão considerada bem-sucedida ou se ainda busca seu caminho. A única coisa que realmente importa é que o Espírito Santo está disposto a caminhar com você, a te ensinar, a te guiar. Mas ele espera a sua resposta. Agora, eu quero te pedir uma coisa especial. Escreva aqui nos comentários a frase: eu abro meu coração ao Espírito Santo. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração pública de que você decide abrir a porta para a voz de Deus agir em sua vida. Essa atitude pode ser o início de uma transformação profunda. Você escreveu: eu abro meu coração ao Espírito Santo? Se sim, saiba que esse gesto é mais poderoso do que você imagina. Quando você declara algo em voz ou em escrita, você dá forma ao invisível, você transforma intenção em realidade. A Bíblia diz, em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, suas palavras não são vazias, elas carregam peso espiritual, e hoje você escolheu falar vida sobre si mesmo. Agora, nesses próximos minutos, quero te conduzir a uma reflexão ainda mais profunda. Talvez você carregue lembranças dolorosas, momentos em que se sentiu esquecido, situações em que implorou por ajuda e pensou que não havia resposta. Mas o Espírito Santo estava lá. Ele sempre esteve. Você pode até não ter percebido, mas a presença dele nunca se afastou. Imagine como seria sua vida se você realmente acreditasse que Deus está ao seu lado em cada decisão, em cada passo, em cada detalhe. Imagine como seria acordar e ter a certeza de que o Criador do universo habita em você e cuida dos seus caminhos. Esses 5 minutos de entrega que estamos vivendo juntos são uma oportunidade para você abrir espaço para algo novo. O Espírito Santo não é uma força distante, ele é uma pessoa que deseja relacionamento. Jesus prometeu em João 14:16-17, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa promessa não foi feita apenas para os discípulos de 2000 anos atrás. Essa promessa é para você hoje. Quando você entende isso, a solidão começa a perder força. As mentiras que dizem que você não tem valor perdem o impacto. As feridas do passado começam a cicatrizar. O Espírito Santo sopra vida nova sobre você. Ele não vem para reformar uma parte, mas para transformar o todo. É como se ele acendesse uma chama dentro de você, uma chama que te dá coragem, ânimo, esperança e, acima de tudo, direção. Quantas vezes você se perguntou qual é o propósito da sua vida? Talvez você tenha buscado respostas em livros, em conselhos de pessoas, em cursos, em frases motivacionais, mas ainda assim o vazio continuou.
Isso acontece porque só quem nos criou tem a chave do nosso propósito. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esses planos não estão perdidos, não estão atrasados, eles estão guardados nas mãos de Deus e Ele deseja revelá-los a você passo a passo, conforme você se entrega a Ele. É nesse ponto que eu quero te encorajar a algo muito importante. Não caminhe sozinho. A vida cristã não é um projeto individual, é um caminho de comunhão. Você precisa de pessoas que caminhem com você, que orem por você, que te apoiem. E da mesma forma, há pessoas que precisam ouvir o que Deus já fez na sua vida. Quando você compartilha sua história, você se torna instrumento para curar outras histórias. O testemunho é uma das formas mais poderosas de o Espírito Santo agir, porque ele mostra na prática que Deus é real. E é justamente aqui que eu quero fazer um convite. Se este vídeo já está tocando o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Não encare isso apenas como mais um clique, mas como uma decisão de permanecer conectado àquilo que o Espírito Santo tem para te entregar. Cada vez que você se inscreve e ativa o sininho, você está dizendo: eu quero continuar ouvindo a voz de Deus. Isso mantém você alinhado com palavras que podem mudar a sua vida todos os dias. Além disso, eu quero algo diferente de você. Escreva aqui nos comentários um momento em que você percebeu claramente a presença de Deus na sua vida. Pode ser algo simples, como um livramento no trânsito, uma resposta em oração, uma paz inexplicável em meio à dor. Compartilhar isso vai inspirar outras pessoas que talvez estejam passando por lutas e precisem ser lembradas de que Deus é real. Não é apenas sobre engajamento, é sobre criar uma comunidade viva de fé, onde cada comentário é uma fagulha de esperança para quem lê. Você já imaginou quantas pessoas podem ser alcançadas pelo seu testemunho? Talvez alguém esteja no fundo do poço neste exato momento e encontre força apenas porque leu o que você escreveu. Isso é ministério, isso é vida em movimento. E você faz parte disso. Estamos apenas começando esse mergulho. O Espírito Santo tem mais para te revelar, mas antes de continuar, quero reforçar. Não perca a oportunidade de se inscrever e caminhar junto conosco. Esse é o seu lugar. Essa é a sua hora. Você já percebeu como muitas vezes pensamos no Espírito Santo apenas como aquele que consola, que traz paz e alívio? Sim, ele é o Consolador, mas limitar sua ação a isso é perder a grandiosidade do que ele deseja realizar em sua vida. O Espírito Santo também é aquele que capacita, fortalece e equipa você para enfrentar situações que humanamente seriam impossíveis. Quando Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ele estava revelando que o Espírito não viria apenas para estar ao nosso lado, mas para nos dar autoridade e coragem. Pense em Pedro, por exemplo. Antes da descida do Espírito Santo, ele foi aquele que negou Jesus 3 vezes, movido pelo medo e pela pressão das circunstâncias. Mas depois do Pentecostes, quando foi cheio do Espírito, o mesmo homem que havia se acovardado se levantou diante de milhares e pregou com ousadia, e cerca de 3.000 pessoas se renderam a Cristo naquele dia. Atos 2:41. A diferença não foi um curso de oratória, não foi treino, não foi tempo de experiência. A diferença foi o poder do Espírito Santo. E esse mesmo poder está disponível para você. Talvez você se veja pequeno, incapaz, inseguro. Talvez pense que não tem preparo suficiente, que não tem os dons certos, que não nasceu para algo grandioso. Mas é exatamente nesses corações humildes que o Espírito Santo encontra espaço para derramar seus dons.
Ele pega aquilo que parece limitado e transforma em algo extraordinário. É assim que surgem palavras de sabedoria que você nunca imaginaria dizer. É assim que brotam orações cheias de autoridade que movem céus e terra. É assim que, de repente, você se torna instrumento de cura. Não porque tem poder em si mesmo, mas porque o Espírito Santo flui através de você. Paulo escreve em 1 Coríntios 12:7 que a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, não é algo restrito a líderes religiosos ou pessoas famosas na fé. É para cada filho e filha de Deus que decide se abrir para essa realidade. Talvez você pense, mas eu não sei pregar, não sei cantar, não sei falar em público. Mas quem disse que os dons do Espírito se limitam a isso? Ele distribui dons de ensino, de intercessão, de hospitalidade, de generosidade, de serviço. Ele pode usar suas mãos para acolher, seu sorriso para confortar, sua palavra simples para levantar alguém que está caído. Não subestime aquilo que parece pequeno, porque nas mãos do Espírito Santo tudo ganha dimensão eterna. E lembre-se, ser cheio do Espírito não significa viver uma vida sem problemas. Pelo contrário, significa que mesmo no meio das lutas, você tem uma força sobrenatural que te sustenta. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam presos injustamente. Ao invés de se lamentarem, cantavam louvores ao Senhor, e o resultado foi um terremoto que abalou as estruturas da prisão e abriu as portas. Atos 16, 25, 26. Esse é o poder de uma vida cheia do Espírito. Nada consegue aprisionar alguém que carrega a presença de Deus dentro de si. Você já parou para pensar no que aconteceria se você se deixasse ser conduzido pelo Espírito Santo em cada decisão do seu dia? Imagine acordar e, antes mesmo de pegar o celular, você se colocar diante de Deus pedindo direção. Imagine no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas relações, você estar atento à voz suave que te orienta a falar, a calar, a agir, a esperar. O Espírito Santo não age apenas nos grandes momentos espirituais. Ele quer ser parte das suas escolhas cotidianas. Ele quer te mostrar o caminho quando você está em dúvida. Quer te dar paz quando você precisa decidir. Quer te lembrar das promessas de Deus quando tudo parece incerto. Essa caminhada com o Espírito também vai gerar em você frutos visíveis. Gálatas 5, 22, 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não aparecem de uma vez, mas vão crescendo conforme você se rende à presença dele. E são justamente esses frutos que transformam sua vida em um testemunho vivo, atraindo outras pessoas para Cristo, não por discursos, mas pelo exemplo. Agora, eu quero que você reflita sobre algo. Qual área da sua vida mais precisa da ação do Espírito Santo neste momento? Talvez seja no seu relacionamento familiar, talvez seja na sua vida emocional, talvez em decisões profissionais ou até na sua saúde. Quero que você feche os olhos e peça ao Espírito: Senhor, derrama o teu poder sobre essa área. Não importa quão impossível pareça, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Romanos 8:11. Se ele foi capaz de trazer vida onde havia morte, imagine o que pode fazer na sua realidade hoje. Este vídeo não é apenas para você ouvir e seguir em frente, como se fosse mais uma mensagem motivacional. Este é um encontro. O Espírito Santo está presente agora. E se você permitir, ele vai marcar a sua vida de uma forma que você nunca mais será o mesmo. Ele quer te levantar, te encher, te usar. Você já percebeu que quando o Espírito Santo enche sua vida, isso não fica apenas dentro de você? É impossível conter. A presença dele transborda, e esse transbordar alcança outras pessoas. É como uma fonte que nunca seca.
Jesus disse em João 7,38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios não são para você guardar, são para tocar e transformar vidas. Muitas vezes, você pode pensar que precisa ter muito conhecimento, uma posição importante ou habilidades especiais para impactar alguém. Mas a verdade é que o Espírito Santo usa o que você já tem, exatamente onde você está. Pode ser em uma conversa simples no transporte, em uma palavra de encorajamento para um colega de trabalho, em um gesto de bondade para alguém da sua família. O poder não está na grandiosidade do ato, mas no mover de Deus por meio dele. Olhe para os primeiros cristãos. Eles não eram ricos, não tinham influência política, não possuíam templos luxuosos. Eram homens e mulheres comuns, mas cheios do Espírito Santo. E o resultado? O mundo foi abalado pela mensagem do Evangelho. O amor, a coragem, a fé deles se tornaram impossíveis de ignorar. E isso pode acontecer com você também. Quando você permite que o Espírito Santo haja, sua vida se torna um reflexo do próprio Cristo. As pessoas podem até não entender teologia, mas elas entendem quando veem paciência em meio ao caos, alegria em tempos de tristeza, perdão em situações de mágoa. Isso é pregar sem palavras, é evangelizar com atitudes. Você já percebeu como pequenos gestos podem se tornar sementes eternas? Talvez você ache que um simples Deus te abençoe não faz diferença, mas para quem está desesperado, essas palavras podem ser o início de um novo caminho. Talvez você não imagine que um abraço sincero, uma escuta atenta, uma oração silenciosa possa mudar o destino de alguém. Mas o Espírito Santo sabe exatamente como usar cada detalhe. É importante você entender que ser cheio do Espírito não significa viver isolado numa bolha espiritual. Pelo contrário, significa ser resposta prática ao mundo. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Isso significa que a presença de Deus em você deve ser visível. Não é para se esconder, é para brilhar. Não no sentido de chamar atenção para si mesmo, mas de refletir a glória de quem habita em você. E sabe o que é incrível? Quando você começa a viver dessa forma, o impacto é multiplicador. Alguém é tocado pelo seu testemunho, essa pessoa toca outra, e assim a corrente da graça se espalha. O que parecia pequeno se torna gigante. É assim que os avivamentos começam. Uma pessoa decidida a ser cheia do Espírito Santo, que depois desperta outra e mais outra, até que uma multidão é alcançada. Mas para isso, é preciso quebrar uma barreira muito comum, o medo de ser rejeitado. Muitas vezes você deixa de falar, de orar por alguém, de dar uma palavra, porque pensa: e se rirem de mim? E se não aceitarem? E se acharem estranho? Lembre-se de que não é sobre você, é sobre o Espírito Santo agindo. Sua parte é obedecer, o resultado é Ele quem garante. Veja o exemplo de Estevão em Atos 7. Mesmo diante de uma multidão enfurecida, ele falou cheio do Espírito. O resultado imediato não foi o que muitos considerariam sucesso, pois ele foi apedrejado. Mas sua coragem marcou profundamente a vida de Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, um dos maiores apóstolos da história. Você não tem ideia do que uma atitude de fé hoje pode gerar amanhã na vida de alguém. Outra coisa que o Espírito Santo faz é te dar discernimento. Ele mostra quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar. Nem sempre é sobre muitas palavras, às vezes é sobre o momento certo. Isso é viver guiado,
não pelas próprias emoções, mas pela voz dele. E lembre-se, você não precisa ter tudo pronto para ser usado por Deus. Ele não espera a perfeição, ele busca disposição. Isaías, quando teve uma visão do trono do Senhor, se sentiu indigno e incapaz. Mas quando foi purificado, respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Essa é a atitude que o Espírito Santo espera de você. Agora, eu quero que você faça uma oração simples, aí mesmo onde está. Espírito Santo, que a tua presença em mim não fique só para mim, mas transborde e alcance todos que cruzarem meu caminho. Essa oração pode transformar não apenas sua vida, mas a de muitos outros. Você já percebeu como a dor pode se tornar um peso que paralisa? Existem feridas invisíveis que ninguém vê, mas que consomem sua alma por dentro. Às vezes, você sorri por fora, mas por dentro está quebrado. Talvez esteja vivendo uma perda recente, um luto que insiste em sangrar. Ou talvez sejam decepções acumuladas, promessas que nunca se cumpriram, sonhos que desmoronaram. É nesse lugar de fragilidade que o Espírito Santo mais se revela. A palavra de Deus nos mostra em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo quando você não encontra palavras, Ele traduz sua dor diante do Pai. Ele entende cada lágrima, cada silêncio, cada suspiro pesado. Não existe oração perdida quando ela é entregue de coração. Talvez você já tenha pensado, mas por que Deus não tira essa dor logo? Essa é uma pergunta sincera que muitos carregam, mas a resposta muitas vezes não está em eliminar o sofrimento de imediato, e sim em experimentar a presença de Deus dentro dele. Foi assim com Paulo quando pediu 3 vezes que o Senhor tirasse seu espinho na carne. A resposta foi clara: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Veja que impressionante. O poder de Deus não se mostra quando você finge ser forte, mas quando você reconhece sua fragilidade e se rende. É no momento em que você admite: eu não consigo sozinho, que o Espírito Santo entra e levanta você. Ele não ignora suas lágrimas. O salmista declarou em Salmos 56:8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que cada dor sua é registrada diante de Deus. Nenhuma passa despercebida, e o Espírito Santo está sempre ao seu lado, segurando você mesmo quando tudo parece ruir. Pense em quantos momentos da sua vida você achou que não ia aguentar, mas de alguma forma conseguiu seguir. Isso não foi acaso. Foi a presença de Deus sustentando você. Muitas vezes você não percebe, mas Ele está lá, fortalecendo sua mente, protegendo seu coração, colocando pessoas no caminho para te ajudar. A dor, quando entregue ao Espírito Santo, pode se transformar em testemunho. O que hoje é ferida, amanhã pode ser cicatriz que inspira outras pessoas. A diferença entre quem afunda na dor e quem se levanta dela não está na ausência de sofrimento, mas em como o Espírito Santo trabalha nessa jornada. Ele pega o que era motivo de vergonha e transforma em história de superação. Lembre-se de Jó. Ele perdeu família, bens, saúde, amigos, mas permaneceu fiel. E no final, Deus restaurou sua vida de uma forma ainda maior. Jó 42:10. O Espírito Santo faz o mesmo com você. Onde houve perda, ele pode gerar renovo. Onde houve lágrimas, ele pode trazer alegria. Onde houve deserto, ele pode fazer florescer esperança. E sabe o que é ainda mais lindo? É que até mesmo a sua dor pode ser usada para consolar outros. Paulo escreve em 2 Coríntios 1:3-4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, aquilo que hoje você não entende pode amanhã ser resposta para alguém que precisa ouvir exatamente o que você já viveu. Mas não confunda, isso não significa que você precisa sofrer para ser usado. Significa que nenhuma dor é em vão quando entregue ao Espírito Santo. Ele transforma até as partes mais sombrias da sua história em luz. Agora, quero te convidar a imaginar algo. Você, diante de Deus, colocando diante dele todas as suas lágrimas, todas as memórias que ainda doem, todas as palavras que te feriram. Imagine você entregando tudo isso nas mãos do Espírito Santo e dizendo: eu não quero carregar isso sozinho. Nesse ato de entrega, algo poderoso acontece. A paz que excede todo entendimento começa a invadir sua mente e seu coração, como está escrito em Filipenses 4:7. Você pode até estar se perguntando: será que isso funciona para mim? Será que não é tarde demais? Mas eu quero te lembrar que nunca é tarde quando se trata do amor de Deus. O ladrão na cruz, em seus últimos instantes de vida, encontrou perdão e salvação simplesmente por reconhecer quem era Jesus. Lucas 23, 42, 43. Se houve esperança para ele, há esperança para você. O Espírito Santo quer te ensinar a viver com leveza, mesmo quando os ventos da vida sopram forte. Ele não promete a ausência de tempestades, mas promete estar contigo dentro delas. Foi assim quando os discípulos estavam no barco e o mar se agitou. Enquanto eles se desesperavam, Jesus dormia, porque sabia que nenhuma onda poderia afundar o barco onde ele estava. Marcos 4, 39 e 40. O Espírito Santo traz essa mesma segurança. A certeza de que, por mais alto que sejam os ventos, você não está só. Por isso, não esconda sua dor dele. Abra-se, ore, chore, escreva, cante, mas fale com o Espírito Santo. Ele deseja ser íntimo de você, deseja ouvir até aquilo que você acha pequeno demais para contar. Nada é irrelevante para Deus quando se trata de você. Você já esteve diante de uma decisão tão importante que parecia carregar o peso do mundo nos ombros? Talvez escolher um caminho profissional, decidir sobre um relacionamento, mudar de cidade ou até tomar uma atitude difícil em sua vida pessoal. Nessas horas, o coração fica dividido, a mente confusa e o medo de errar pode paralisar. Mas é exatamente nesse cenário que o Espírito Santo se manifesta como conselheiro fiel. Jesus disse em João 16, 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso significa que você não está sozinho em suas escolhas. Existe uma voz do céu que deseja conduzir você, não para qualquer caminho, mas para aquele que vai alinhar sua vida ao propósito de Deus. Muitas vezes, a ansiedade faz você querer decidir rápido. O coração grita, a pressão externa aumenta, as expectativas dos outros pesam. Mas o Espírito Santo ensina a esperar, ensina a aquietar a alma, ensina que a pressa pode ser inimiga da sabedoria. Quando você aprende a depender dele, descobre que não precisa ter todas as respostas de imediato. Basta dar um passo de cada vez, confiando na direção que ele mostra. Talvez você já tenha tomado decisões que depois se arrependeu. Isso acontece com todos nós. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo também redireciona caminhos. Ele é especialista em transformar erros em aprendizados e em usar até mesmo escolhas tortuosas para levar você de volta ao centro da vontade de Deus. Pense em Jonas. Ele tentou fugir da ordem divina e acabou no ventre de um grande peixe. Jonas 1:17. Foi duro, mas até naquele lugar de aparente fracasso, Deus usou a situação para trazê-lo de volta ao propósito. O Espírito Santo faz o mesmo com você.
Ele não desiste até alinhar seus passos ao plano do Pai. Um dos maiores desafios da vida é discernir entre a voz de Deus e as vozes ao redor. Há tantos conselhos, opiniões, mensagens motivacionais, mas nem todas vêm do Senhor. O Espírito Santo é quem traz clareza. Ele fala através da palavra, confirmando com paz no coração, mostrando portas que se abrem ou fecham, trazendo sinais que não podem ser ignorados. É por isso que estar sensível à sua presença faz toda a diferença. E é nesse ponto que quero compartilhar algo fundamental. Nem sempre a escolha mais fácil é a que vem de Deus. Às vezes, Ele vai conduzir você por caminhos que exigem coragem, fé e renúncia. Mas pode ter certeza, se é Ele quem está guiando, o destino final sempre será vida e plenitude. Pense em Abraão. Ele foi chamado a deixar sua terra, sua parentela, tudo o que conhecia, para seguir em direção a uma promessa. Gênesis 12:1. Não havia mapa, não havia segurança, apenas a certeza de que Deus estava guiando. O mesmo acontece com você hoje. Talvez Deus esteja pedindo que você saia da zona de conforto, que confie mais, que dê um passo no desconhecido. E o Espírito Santo é aquele que vai estar ao seu lado em cada detalhe dessa jornada. Quando você entrega seus sonhos nas mãos de Deus, algo sobrenatural acontece. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. Ele abre portas que ninguém pode fechar, conecta você com pessoas certas, protege de armadilhas escondidas. O Espírito Santo não apenas mostra o caminho, ele caminha junto, garantindo que você não ande sozinho. Mas é importante lembrar, nem sempre a direção do Espírito Santo faz sentido aos olhos humanos. Muitas vezes você vai se perguntar, por que isso? Ou, por que agora? Foi assim com Filipe em Atos 8, 26, 29. Ele estava pregando em uma região com muitos resultados, mas o Espírito o direcionou para um lugar deserto. Humanamente, parecia ilógico. Mas foi ali que ele encontrou o eunuco etíope, que precisava ouvir o Evangelho. Uma vida foi transformada, e essa semente alcançou um continente inteiro. Às vezes, um único passo de obediência pode gerar frutos eternos. Agora, reflita comigo. Quais decisões estão diante de você hoje? Talvez sejam escolhas que parecem pequenas, mas que podem mudar toda a trajetória da sua vida. Entregue-as ao Espírito Santo. Ore com sinceridade. Senhor, eu não quero escolher segundo minha vontade, mas segundo a tua. Essa oração simples e profunda abre espaço para que Ele conduza cada passo. E lembre-se, viver guiado pelo Espírito não é viver sem dúvidas, é viver com confiança mesmo em meio às incertezas. É como andar à noite com uma lanterna. Você não vê todo o caminho, mas vê o suficiente para dar o próximo passo. Deus não mostra tudo de uma vez, mas revela conforme você caminha. Muitas pessoas vivem presas ao medo do futuro, mas você não precisa. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é promessa. Se você buscar, Ele vai revelar. Você já percebeu como a vida, em certos momentos, parece sugar todas as suas forças? São dias em que o corpo está cansado, a mente sobrecarregada e o coração abatido. Nessas horas, você até sabe que precisa continuar, mas sente como se não tivesse energia suficiente para dar mais um passo. É justamente nesse cenário que o Espírito Santo age de uma forma única. Ele renova suas forças. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é apenas poesia, é realidade espiritual. O Espírito Santo não apenas consola, ele também revigora, enchendo você de coragem quando tudo ao redor grita para desistir. O interessante é que a força que vem do Espírito Santo não se limita ao físico. Ela alcança sua mente e seu espírito.
Quantas vezes você já enfrentou pensamentos de desânimo, de inferioridade ou até mesmo de incapacidade? É nesses momentos que o Espírito sopra verdades do céu dentro de você. Ele recorda quem você é em Cristo, traz à memória promessas que o Pai já declarou e coloca em sua boca palavras de fé que anulam as mentiras da dúvida. Lembre-se de Elias. Esse profeta poderoso, depois de grandes vitórias, se sentiu tão exausto e desanimado que pediu a morte. 1 Reis 19:4. Ele se deitou debaixo de um zimbro e simplesmente queria desistir. Mas Deus enviou um anjo com pão e água, e aquela comida sobrenatural fortaleceu Elias, a ponto de ele caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. É exatamente isso que o Espírito Santo faz por você. Ele é o pão e a água celestial que sustentam sua jornada. Talvez você esteja enfrentando um período assim agora. O cansaço emocional pode ser ainda mais pesado que o físico, mas o Espírito Santo não se intimida com suas fraquezas. Pelo contrário, é no momento em que você mais reconhece sua limitação que ele se derrama com mais poder. Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 12:10. Quando estou fraco, então é que sou forte, porque a força não vem de você, vem dele. E sabe o que é mais impressionante? Essa renovação não acontece apenas em momentos extraordinários. O Espírito Santo trabalha também no dia a dia, nas pequenas coisas. Ele traz ânimo em uma oração curta antes de sair de casa, em um louvor cantado no ônibus, em um versículo lido rapidamente no intervalo do trabalho. Ele sabe exatamente como falar com você, como fortalecer sua alma e reacender a chama que parecia se apagar. Pense em como uma águia renova suas forças. Em determinado período da vida, ela sobe até um lugar alto, se recolhe e passa por um processo doloroso de renovação, trocando penas e afiando seu bico. Parece sofrimento, mas esse processo lhe dá mais anos de vida. O Espírito Santo conduz você a experiências parecidas, momentos de silêncio, de retiro, de quebrantamento. Às vezes dói, mas é nesse processo que você se reveste de novas forças. Mas aqui está algo essencial. Renovar forças não significa apenas suportar o peso da vida. Significa também ser capacitado para avançar. O Espírito Santo não apenas mantém você de pé, ele impulsiona você a ir além. Ele coloca sonhos novos em seu coração, reacende a visão que parecia perdida, traz estratégias criativas para situações difíceis. Ele é a própria energia de Deus dentro de você. Talvez você olhe para si mesmo e diga: eu não consigo, não tenho mais ânimo. E o Espírito responde dentro de você: você não precisa conseguir sozinho, eu estou aqui. Essa consciência muda tudo. Você entende que não depende apenas da sua disciplina ou força de vontade, mas da graça que se renova a cada manhã. E existe ainda um segredo. A renovação do Espírito acontece quando você se aproxima dele. Assim como uma planta precisa estar exposta ao sol para florescer, você precisa se abrir à presença de Deus para ser renovado. Isso não significa viver isolado em oração 24 horas por dia, mas significa cultivar momentos sinceros com Ele. Pode ser 5 minutos de conversa no silêncio do seu quarto, pode ser um cântico espontâneo no caminho para o trabalho, pode ser um gesto de gratidão ao acordar. Essas pequenas sementes de intimidade produzem uma colheita de força interior. Agora, imagine como seria sua vida se você experimentasse diariamente essa renovação. Imagine enfrentar desafios não com medo, mas com confiança. Imagine olhar para o futuro não com desânimo, mas com esperança. Imagine acordar sabendo que, independentemente do que venha, o Espírito Santo já preparou força suficiente para você suportar e vencer. Isso é possível. Isso é real. E não se trata apenas de você. Quando suas forças são renovadas, você se torna fonte de encorajamento para outros.
Pessoas cansadas vão olhar para a sua vida e perguntar: como você consegue continuar? E você terá a oportunidade de testemunhar: não sou eu, é o Espírito Santo que me fortalece. Sua vida passa a ser um canal para que outros encontrem o mesmo renovo. Por isso, se hoje você se sente sobrecarregado, não desanime. Respire fundo, feche os olhos e diga: Espírito Santo, renova minhas forças. Essa oração, simples mas sincera, abre espaço para que Ele faça o impossível dentro de você. Você chegou até aqui e já percebeu como o Espírito Santo age em diferentes áreas da sua vida. Ele consola, guia, fortalece, ensina e renova suas forças. Mas existe uma obra ainda mais profunda que Ele realiza. Ele sela você com esperança e propósito eterno. Esse selo é a marca de que você não está sozinho e de que há um destino glorioso preparado para aqueles que pertencem ao Senhor. Efésios 1:13 afirma: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que, ao entregar sua vida a Cristo, você recebeu uma marca invisível, mas poderosa. O Espírito Santo em você é a garantia de que tudo o que Deus prometeu vai se cumprir. Esse selo não pode ser apagado pelas lutas, pelas opiniões das pessoas ou pelas circunstâncias. Ele é a certeza de que, mesmo quando você passa por desertos, existe um destino preparado. E esse destino não é apenas o céu no futuro, mas também uma vida cheia de significado aqui na terra. O Espírito Santo não apenas aponta para o amanhã, ele transforma o hoje. Ele dá sentido ao que parece rotina, faz brotar esperança onde havia apenas medo, e ensina você a enxergar oportunidades de glorificar a Deus até nas situações mais simples. Aquela conversa com alguém desanimado, aquela palavra que você dá sem perceber, aquele gesto de amor inesperado, tudo isso pode ser dirigido por Ele. Muitas pessoas vivem perdidas porque não sabem qual é o propósito de suas vidas. Talvez você mesmo já tenha se perguntado: por que estou aqui? Qual é o meu chamado? O que realmente importa? Essas perguntas são legítimas e a resposta está no relacionamento com o Espírito Santo. Ele não revela tudo de uma vez, mas vai conduzindo você passo a passo. É como caminhar à noite com uma lanterna. Você não vê o caminho inteiro, mas a luz mostra o suficiente para o próximo passo. E cada passo obedecido abre a visão para o seguinte. Aos poucos, você percebe que sua vida não é fruto do acaso, mas faz parte de um plano maior. Você não nasceu por acidente, não está vivendo em vão e não morrerá sem sentido. O Espírito Santo garante que sua história, mesmo com falhas e quedas, será usada para a glória de Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse é o selo do Espírito em ação. Ele não desiste de você, não abandona você pela metade. Ele insiste, restaura, levanta, guia e transforma, até que o plano esteja completo. E sabe o que isso significa na prática? Significa que você pode descansar. Não descansar no sentido de cruzar os braços e não fazer nada, mas descansar no sentido de confiar que não precisa controlar tudo. O Espírito Santo já está à frente, preparando caminhos, fechando portas que não servem e abrindo as corretas. Quando você olha para trás, percebe que mesmo as dores, as perdas e os erros foram usados por Ele para moldar quem você é hoje. E quando olha para frente, entende que não precisa ter medo, porque o mesmo Espírito que esteve com você até agora continuará sendo sua força e sua garantia de futuro. Esse selo também é uma marca de pertencimento. Ele lembra você de que não é órfão, não é rejeitado e não está perdido. Você faz parte da família de Deus.
O Espírito Santo testemunha ao seu coração que você é filho amado. Romanos 8,16. E se é filho, então é herdeiro. Você tem direito a promessas, a cuidado e a um futuro eterno na presença do Pai. Agora, pare por um instante e pense. Como seria viver todos os dias consciente dessa verdade? Como seria acordar não apenas com a preocupação do trabalho, das contas ou dos problemas, mas com a convicção de que o Espírito Santo está em você, selando sua vida com esperança? Isso muda completamente sua perspectiva. Em vez de medo, você terá confiança. Em vez de vazio, propósito. Em vez de insegurança, certeza de que existe um plano divino em andamento. Você começa a enxergar cada detalhe como parte de uma jornada guiada por Deus. Mas aqui está um ponto precioso. O selo do Espírito não é só sobre o seu futuro eterno, mas também sobre o legado que você deixa aqui. O modo como você vive, as sementes que você planta, as palavras que você libera, tudo isso tem impacto nas pessoas ao seu redor. E esse impacto pode ser eterno. Por isso o convite é claro. Não viva de qualquer jeito, não desperdice seus dias. Permita que o Espírito Santo direcione cada decisão, inspire cada gesto e transborde em cada palavra. Quando você se entrega a Ele, sua vida se torna um testemunho vivo da graça de Deus. E assim, ao final dessa nossa jornada juntos neste vídeo, eu quero fazer um convite especial. Se até aqui você sentiu o Espírito Santo falando com você, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que vão edificar sua fé e renovar sua esperança. Mas mais do que isso, compartilhe nos comentários a sua história. Conte para nós em que momento o Espírito Santo já renovou suas forças, trouxe direção ou acendeu esperança em sua vida. Esse espaço é uma comunidade e sua experiência pode ser exatamente a resposta que outra pessoa precisa hoje. Não subestime o poder do seu testemunho. Às vezes, uma frase simples pode ser usada por Deus para levantar alguém que está prestes a desistir. Então, além de se inscrever, participe. Diga o que você aprendeu com esse vídeo, compartilhe suas lutas e vitórias. E vamos juntos construir um espaço onde a fé se fortalece, onde a esperança é reacendida e onde o amor de Deus é compartilhado de forma prática e verdadeira. Receba essa palavra final. Você é amado, você é selado e você tem um propósito eterno. O Espírito Santo habita em você como garantia de que sua vida está segura nas mãos do Pai. Caminhe com confiança, viva com ousadia e nunca esqueça, o melhor de Deus ainda está por vir. Este foi o nosso vídeo especial sobre como o Espírito Santo age em sua vida. Que cada palavra tenha renovado sua fé. Agora é sua vez. Inscreva-se, compartilhe sua história e deixe seu coração se expressar. Aqui você tem um lugar, você tem uma família de fé e você tem um propósito que ninguém pode roubar.